Então, pessoal, é isso aí que eu quero dizer para vocês. E a gente acabou aqui o capítulo, né? Aqui só tem mais um detalhe aqui que é interessante saber, né? É que às vezes, como a gente já estudou isso aqui lá nas ligações iônicas, às vezes as ligações iônicas, a diferença da eletronegatividade não é tão grande. E a gente tem ligações que não chega a ser bem iônica, é praticamente quase uma ligação covalente. E aí então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, aí já começa a virar um monte de exceção nos cristais, porque vai começar a prevalecer ligação covalente no cristal. E se a gente começa a falar de ligação covalente no cristal, aí nós já nem estamos falando de cristal iônico, porque o princípio da estrutura iônica é as ligações serem iônicas. Se nós começar a ter um pouco de ligação covalente, aí nós já começamos a ter uma mistureba das coisas, que inclusive a gente até já estudou. O segundo tipo de ligação que a gente estudou era os cristais reticulares, né? Que é formada por ligação covalente, entenderam? Então só ficou digamos que uma observação aqui no final da explicação dos cristais iônicos, né? No Atkins aqui, ó. No final ficou essa observação aqui, ó, a exemplo desse sal aqui, que é o arsenato de níquel, né? Então aqui a gente começa a ter umas ligações razoavelmente com caráter de ligação covalente. E aí já... Mas aqui é uma exceção, não é um caso à parte, né? Não é que só essa exceção aqui, tem outras. Mas aí já não se enquadra, digamos que, como é que eu vou dizer aqui? Já não se enquadra nas 4 possibilidades que a gente estudou, entendeu? É isso. E depois aqui, mais para o final do livro, do capítulo, ele dá uns exemplos aqui, que aí já é uma aplicação, já para o nosso dia a dia, né? Que é, a gente tem materiais que misturam, tem materiais que é uma mistura de cristal com líquido, né? Que é, por exemplo, esses displays de televisão, celular, né? Essas telas são feitas por materiais que têm comportamentos de cristal, mas também tem organização de um líquido, tá? Então aqui eu vou deixar só por curiosidade para vocês lerem, né? Mas eu acho que não vem, como é que eu vou dizer, não faz parte do, como é que eu vou chamar, o núcleo duro da disciplina, porque assim, a lógica da disciplina de química geral é a gente saber do conhecimento básico, assim, sabe? É o alicerce da casa. Aqui já é um frufru da casa, ó. Com esse conhecimento aí, a gente já pode aprender coisas mais modernas, exemplos, tudo mais. Então, eu acho assim, ó, que essa parte finalzinha do livro aqui, ó, do capítulo, ficou mais para curiosidade de vocês, né? Digamos que se vocês chegaram até aqui entendendo tudo certinho, vocês com muita tranquilidade vão ler essa parte final do capítulo aqui, tá? E vão entender. Inclusive, nem vão entender tão bem, porque não está tão bem explicado, eu acho. Isso aqui é bem complicadinho, tá? Entender como é que funciona, por exemplo, assim, ó, como é que funciona a televisão da LCD. Você sabe? É mais ou menos isso que quer explicar aqui no livro. Só que mesmo assim, aqui no livro não está tão bem explicado. Eu já li isso aqui e já não achei tão legal. Se vocês, por exemplo, botarem vídeo no YouTube, texto na internet, chegaram até aqui no livro, entenderam tudo que eu falei, vocês vão ter muito mais facilidade de entender uma explicação de como é que funciona quimicamente um display de cristal líquido do que só lendo direto aqui essa explicação do Atkins aqui. Eu acho que não ficou tão bom. Os desenhos ficaram meio... É que eu já sei mais ou menos isso aqui, né? Mas acho que não vem ao caso eu explicar aqui. Talvez eu possa tentar explicar e começar a complicar mais. Então, só na aula um dia eu posso explicar, tá? Mas até aqui vocês têm que saber, tá? Então, porque aqui é bem como eu digo, é a parte, como é que eu digo, é o núcleo duro que a gente costuma dizer, né? Mas é a parte básica da disciplina, sabe? É o básico do conhecimento da ciência, é isso. O basicão do conhecimento da ciência é esse. É a gente saber quais são as estruturas dos sólidos, né? Então, a gente já estudou aqui as possíveis estruturas dos sólidos. A última aqui que a gente estudou foi essa, sólidos formados por ligação iônica, tá? Aqui, os sólidos formados por ligação iônica. Depois, antes disso, a gente já viu os sólidos formados por ligação metálica, que eram esses aqui, os sólidos metálicos. Antes disso, a gente estudou esse aqui, que eram os sólidos reticulares, formados por ligação covalente. E antes disso, a gente estudou os sólidos moleculares, que é sólidos formados por moléculas. E aí, na real, então, o que une essas moléculas? Eram as ligações intermoleculares, que é inclusive o início desse capítulo aí, tá? Então é isso, pessoal. Encerro o vídeo aqui.